E aí pessoal, beleza? Eu sou o Fabrício Sanfer e tô aqui pra dar algumas dicas de música pra vocês, hein? Espero que vocês gostem. E aí pessoal, beleza? Eu intitulei esse pequeno trecho como Fase-se Mágica, que é aqui realmente onde a mágica acontece, né? Onde vocês vão ver que vocês vão tomar direcionamento para poder tocar a partir de agora, né? A partir desse momento entramos no que será o nosso maior foco, a execução. Uniremos os itens até agora vistos em prol da execução da música, tocar propriamente dito, né? Para isso vamos usar os compassos, o BPM e o ritmo, todos juntos para podermos fazer com que a música seja tocada. Para isso começaremos com um pequeno passo, o treino da mão direita, treino da mão de ritmo, né? Palheta, lembrem? Para nosso primeiro exercício nós temos uma variação do ritmo, né? Dentro de um compasso 4x4, onde o ataque da mão direita, né? Ele consiste em buscar as cordas conforme eu a coloquei aqui para vocês na apostila, né? Então na apostila aí, se vocês olharem, tem aí 6 cordas. Cada corda tem aí uma inscrição, uma letra, né? Essa letra ela representa as cordas do instrumento, né? Tanto é que você tem aí, ó, de baixo para cima, né? Na leitura, né? De baixo para cima, na leitura da apostila, você tem aí um E, um A, um D, um G, um B e um E minúsculo, né? Então vamos lá, isso aí, né? A gente começa trabalhando isso com as cifras. Eu estou mostrando qual é a afinação padrão do instrumento. Então vamos lá. Eu tenho ali a primeira, o E, né? É essa corda maior aqui, ó. Essa primeira corda, que é a Mi, né? Você tem a segunda corda, que é o A, é um Lá. Você tem a terceira corda, que é um Ré. Você tem a quarta corda, que é o G, é um Sol. Você tem a quinta corda, que é um B, um Si. E você tem a última, que é um E minúsculo. Ela é um Mi também. Se vocês repararem, né, o E minúsculo e o E maiúsculo, eles, né, são a mesma nota. A diferença é que eles estão em oitavas diferentes. Então esses sons aqui, ó, eles têm que ser praticamente iguais, porém em diferenças de oitavas. Aí você fala assim, ah, mas, né, ó, tem uma música do Nirvana no Unplugged dele que ele faz isso aqui, ó. Como ele consegue fazer isso? Ele simplesmente uniu as duas notas aqui, ó, e fez a execução. Poxa, mas duas notas? Sim, duas notas e você consegue fazer música. Estamos falando de oitavas diferentes. A gente vai trabalhar com isso porque tem muito mais coisas que vão incluir essas oitavas e elas são muito interessantes. Sim? Voltando à nossa explicação lá, vocês já viram, né? Falando nisso, a cifragem, né? Quando eu passo das cifras ali, vocês ainda não conhecem isso, ou conhecem talvez, mas eu vou explicar ela melhor daqui a pouco para vocês, porque também vai ser necessário para nossa execução, tá? Então, o que eu quero que vocês façam nesse primeiro exercício? Vocês viram que a seta pega do Mi maior e vai até o Mi, aquele Ezinho ali menor? Ele vai fazer isso aqui, eu quero isso, ó. Sim? Agora, né? E se vocês olharem o final dele, tem o número 1. A segunda tem um número 2 e ela não vai até a parte de cima, ele vem só até a metade. Vocês repararam isso? Então vamos lá. E outra, o sentido dela é diferente, né? O sentido dela é para cima. O terceiro item, ele é para baixo. Também pegando só as 3 cordas na parte de baixo. E o quarto item, ele é subindo novamente. Só as 3 cordas. Então o que eu quero que vocês façam isso?
com isso? Eu quero que vocês entendam a subdivisão do compasso. Então, dentro desses 4 tempos, né, voltem lá na nossa apostila, no nosso material anterior, e vocês vão ver que o compasso lá, ele tem 4 tempos, ele tem 4 números, né? Então voltem naquilo ali e entendam que aqueles 4 números agora estão representados pela batida, pelo ataque da mão direita, né, no caso do nosso aqui da palheta, né, nas cordas. Então ele vai ficar assim, um compasso ali, ao invés de eu 2, 3, 4, eu vou fazer aqui, ó. Aí você fala assim, nossa, mas é justamente isso que você quer? Sim, é justamente isso que eu quero. Por quê? Eu vou dar uma palhinha pra vocês, ó. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lembra que eu falei pra vocês que o nosso primeiro exercício ele é uma variação do tempo 4x4, né? Onde ele consiste em buscar as cordas dessa maneira. Vocês vão entender o porquê que eu quero isso, né? Então, o nosso primeiro exercício é todas as cordas para baixo, as 3 cordas para cima, as 3 cordas para baixo, as 3 cordas para cima. Lógico, não desse jeito, eu quero ela... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entenderam? É isso que eu quero que vocês treinem. Treinem exaustivamente isso. Exaustivamente isso. Beleza? Como eu falei para vocês, as setas representam um sentido. E quais as cordas a mão direita, né, e vai atacar. As linhas horizontais são as cordas, né, que eu já expliquei para vocês. E onde a corda mais grossa é indicado pelo E, né, a corda mais grossa aqui é aquele E maiúsculo, é essa aqui, ó. E a corda mais fina é representada por uma cifra de um E mais fino, menor, um E minúsculo, né? E ela é mais aguda. Outra coisa que eu quero que vocês reparem, a nossa leitura aqui, ela é inversa, né? Então a corda aqui, que seria a mais próxima para nós, né, do nosso rosto aqui, é a mais grossa. Na escrita, né, na nossa representação das cordas, ela é a última. Então tomem cuidado com isso, sempre prestem bastante atenção, né? Como eu falei, logo mais a gente vai, né, estudar as cifras aí. Porém, né, para um primeiro momento, o nosso interesse maior é firmar esse assunto do ritmo. Eu quero que vocês entendam essa questão do 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque ele vai nos dar o nosso primeiro e maior passo dentro da execução. Isso aqui é um padrão, né? Você fazer isso aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ele vai te dar consistência, ele vai te dar conhecimento do ritmo, ele vai te dar conhecimento do tempo, conhecimento da onde a sua palheta deve atacar e qual o sentido ela vai atacar, certo? Isso tudo parece muita informação, mas aos pouquinhos isso vai entrando dentro do seu conhecimento, dentro do seu estudo. E você vai conseguir fazer a sua execução numa boa, você vai ver, né? E lembrando, né, que eu falo para vocês, né, isso vai ser muito importante mais pra frente. Essa forma rítmica ela é muito básica, porém ela é a mais estrutural para o entendimento e a variação dos ritmos. Tá vendo por que eu quero que vocês aprendam esse 1, 2, 3, 4? Porque ela vai variar dentro do ritmo, né? E é a partir dela que os estudos de ritmo eles vão passar a ampliar a sua gama de execuções. Por quê? Eu vou te dar um exemplo disso aqui. Uma variação do primeiro exercício é uma nova divisão dentro do tempo 3, onde usaremos a letra E para nomear essa nova divisão no solfejo rítmico. O tempo 3 ele vai ser dividido para que haja 2 ataques nele. Mas como assim? Ó, para quem está com a apostila aí, vocês vão pegar o exemplo embaixo ali, vocês vão ver que eu refiz uma situação ali que ela vai ficar assim, ó. 1, 2, 3 e 4. Poxa, mas espera aí. É quase a mesma coisa do outro. Sim, mas para nossa variação de tempo, né?
esse E ali no meio, essa divisão a mais do estudo do ritmo, ele já vai dar uma outra característica. Ele vai ficar isso aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Então ele ficaria 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Vocês viram como fez uma diferença já naquilo que você está executando? É esse o ponto em que eu quero que vocês entendam que a rítmica ela é muito importante, mas você não vai alcançar, não que não vá alcançar, é que vai demorar muito mais se eu tentar passar para vocês, por exemplo, algo que se assemelha ao sertanejo. Algo que eu tente passar assim para vocês vai ser muito difícil, porque eu tenho, eu por prática, por anos de estudo, eu tenho já eu chamaria de um molejo para mão de ritmo. Então eu já adquiri isso com o tempo. Meu tempo de estudo me trouxe tudo isso. E para nós que estamos começando essa caminhada, ele não é tão simples. Então por isso que eu falo, estudem aquele básico do 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, para vocês poderem sair dele e pegar uma outra situação, que seria essa variação que eu já mostrei para vocês, né? E todas as questões começam a variar nesse sentido, né? Por que eu falo isso? Até então nós estamos trabalhando o quesito 4x4. Se eu mudar essa fórmula de compasso, por exemplo, nós vamos variar o ritmo da música. Como assim? Se eu variar, ao invés de ter 4 batidas, eu tiver 3, 1, 2, 3, eu vou sair de uma música pop, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Por incrível que vocês possam achar, para uma valsa. Então ele ficaria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sentido foi alterado simplesmente pela composição rítmica. E eu alterei o estilo. Vocês conseguem entender essa questão? Por isso eu falo para vocês, peguem o mais simples, que é o compasso 4x4 nessa execução que eu passei para vocês, e estudem isso ao máximo. Tentem gravar isso ao máximo. A hora que vocês se sentirem confortáveis fazendo isso, comecem a usar variações. Comecem a usar o segundo exemplo. 1, 2, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 2, 3, 4, 4. Isso vai trazer outros ritmos para vocês. Isso vai trazer outras habilidades dentro da execução. E isso também vai ser usado quando a gente começar a estudar dedilhados, né? Então, a aula de hoje, ela talvez vai até se estender um pouco mais. Por quê? Porque é justamente esse o momento, né? Justamente essa aula que vai fazer você tocar. Que vai fazer você entender o conceito de ritmo, o conceito de tempo, o conceito de compasso, de BPM, de tudo aquilo que a gente veio falando nas aulas até agora. Como eu falei para vocês lá no começo, se aquele trechinho, de estudo que eu passei para vocês, se ele fosse realmente pautado sobre o estudo complexo da música, a gente teria aqui pelo menos 6 meses de estudo, E 6 meses sem tocar não tem por que se fazer aula de música, não tem por que se estudar música. Então tudo que eu fiz aqui, ele está muito condensado, ele está muito cru, ele está muito básico, muito simples, mas ele está viável para você conseguir entender esses pequenos conceitos e a partir deles conseguir tocar, Com o tempo você vai falar, poxa, mas eu senti tal diferença. Sim, você vai sentir algumas diferenças, você vai sentir que existem subdivisões das subdivisões, você vai entender que existem subdivisões dos tempos, você vai entender que vai haver subdivisões dos acordes, onde eles vão
em cada momento trabalhar de uma maneira. Então tudo isso vai influir no seu estudo, tudo isso vai ser material novo, tudo isso vai ser aplicado àquilo que você está vendo, certo? Então, como mais uma vez, com todo esse material que eu tô trazendo para você nessa questão e explicando aqui, tenha calma, né? Não tente fazer algo que esteja fora desse quesito que eu te passei, no intuito de, eu vou aprender mais rápido. Gaste tempo com isso aqui, porque isso aqui vai te, né, vamos dizer assim, perder esse tempo estudando essa rítmica aqui vai te poupar anos de estudo lá na frente, né? Como eu falo para vocês, eu estou trazendo caminhos que eu percorri, que eu senti que fizeram a diferença para mim, né, no momento do meu estudo. Então, para praticar, para ser mais fácil, eu cheguei nesse conceito. Talvez vocês vejam situações, né, ou explicações, ou leiam algo que seja complementar ao que eu estou falando, ou que eu fale algo complementar a algo que vocês já leram. Isso também não é errado. Música é isso. Música é sempre conhecimento. Mas a minha dica, a dica de ouro para qualquer um que esteja, né, com dificuldade na execução, que tenha uma dificuldade em contar tempo, que tenha uma dificuldade na execução rítmica, faça isso, né? Volte ao básico. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E, né, se apegue a essa questão até o momento em que você se sentir confortável com ela. Se sentir confortável com ela, comece a fazer as subdivisões dela, né? Pessoal, eu também não quero que vocês passem um ano, né, fazendo esse 1, 2, 3, 4. Eu quero que vocês entendam ele logo, né, para conseguir fazer as variações rítmicas. As variações rítmicas, elas vão entrar, né, no seu cérebro e ele vai começar a processar outros ritmos com o tempo, né, e vocês vão conseguir começar a fazer a execução da mão direita, né. Vocês vão assimilar a rítmica, né, a rítmica básica, vão conseguir fazer a subdivisão dela, vão conseguir entender novos ritmos, o seu cérebro ele vai entender isso, né? E ele vai conseguir trazer para sua mão direita. Esse é o segredo, esse é o caminho da coisa. Mas se vocês não tiverem fixos a questão do 1, 2, 3, 4, né? Das batidas, baixo, cima, se vocês não tiverem isso fixos, né? Bem fixado, bem seguro com vocês, vocês não vão conseguir fazer com que isso caminhe de uma maneira satisfatória, né? Então não se esqueçam de estar sempre estudando isso, sempre estudando as divisões rítmicas e treinem o máximo que puder. E a partir do momento que se sentir confiante, né? Seja 1, 2, 3, 10 dias, já comecem a mudar os rítmicos. Já comecem a fazer coisas novas. É isso que vai impulsionar vocês a melhorarem a execução de vocês. Beleza? Mais uma vez eu agradeço, né? E caso vocês tenham alguma dúvida, é só falar comigo e a gente, né, volta no assunto e tenta explicar novamente de uma maneira talvez mais lúdica, ou sei lá, mas de uma maneira que vocês entendam e possam fazer isso valer no estudo musical de vocês. Beleza? É nóis!